Programa Pet News. Patrocínio. Apoio. Olá, eu sou a Daiane Ribeiro e esse é o Pet News, um programa cheio de informações e novidades que vão te ajudar a cuidar melhor do seu bichinho. E o programa desta semana está cheio de novidades e quero que você participe conosco através das nossas redes sociais. E para começar o nosso programa, vamos te ajudar com dicas para lidar com agressividade em cães. E tudo isso com a nossa convidada muito especial, a Ariane. Ariane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Um prazer receber você aqui novamente. Obrigada, Daiane, pelo convite. E vamos falar sobre agressividade, né? Como que o tutor pode identificar que o animalzinho dele tem uma certa agressividade? Olha, Daiane, em muitos casos o tutor consegue identificar só quando já teve incidente, né? Quando o cachorrinho já avançou alguém ou já deu aquela bicadinha de afastar a pessoa ou outro cão. Mas existem alguns sinais que a gente pode identificar que o cãozinho vai avançar. Tem alguns que eles latem exageradamente quando vem a aproximação de uma pessoa ou de outro cão. Aí você sabe que ao chegar perto a probabilidade de avançar é grande. Ou existem aqueles mais silenciosos, aqueles que só dá uma travadinha, te olha meio de lado, meio desconfiado, rabinho embaixo. Isso também pode ser uma característica que o cãozinho está desconfortável e vai avançar. Às vezes nunca avançou, mas o tutor já tem que ficar atento, né, Ariane? Tem que ficar atento. Às vezes é o momento, a situação que ele está desconfortável, o ambiente que ele não está acostumado, pessoa que ele nunca viu, um cão que ele nunca viu. Então ele nunca avançou, mas a situação ele acaba ali achando que tem que se defender e avança. E tem raças que têm predisposição a serem mais agressivas? Tem algumas raças que têm mais predisposição, mas hoje é mais da forma como foi criada, como está sendo a reprodução dessa raça, como que foi feito o manejo antes de ir para a casa do tutor, porque às vezes o próprio dono não busca informação antes ou não teve acesso à informação antes. Então pode ser que esse cãozinho tenha algum trauma, tenha passado por alguma situação ruim, ou então trazer da própria mãe. A mãe, enquanto ali com os bebês na barriga, passou por uma situação e passa isso para os filhotes. Ariane, e o pincher? Ele já nasce com aquele instinto agressivo dele? O famoso pincher, né? O que acontece? O pincher ele é muito pequeno, então os tutores tendem a proteger mais. Então eles criam um vínculo muito forte. Tudo que aproxima do tutor, eles tendem a ter aquele ciúme, né? Então eles já começam a emitir comportamentos de defesa ali. Por ele ser pequenininho. Exatamente. Também. Então tudo para ele é muito. E o tutor ele pode estimular até sem perceber a agressividade do animal, como por exemplo um tutor que deixa o animal muito preso, não dá um alimento para ele, deixa o animalzinho com fome, ele pode estar estimulando essa agressividade Pode. Até sem perceber? Pode, a privação, né, de comida, de água, até de espaço pode gerar sim esse comportamento de agressividade. Não passear, não proporcionar alguma rotina rica também pode colaborar para isso. E como que nós podemos ajudar aquele tutor que tem um animalzinho, por exemplo, que fica rosnando para as visitas, a visita chega e ele tenta morder, como que podemos ajudar esse tutor? Olha, o cãozinho ele está acostumado que aquele é o ambiente dele, é o território dele, né? E aí chega uma pessoa estranha, ele provavelmente não foi socializado com aquela pessoa ou com outras pessoas para saber que aquilo não vai fazer mal para ele. Então tem que ser aos pouquinhos, a gente não pode forçar uma amizade, tem que esperar a hora do cãozinho. E aí tem também toda uma parte de treinamento que pode ser feita para ajudar isso aí. E aquele animalzinho, às vezes, que ele até é bonzinho com as pessoas, mas se ele vê um outro animalzinho na rua, você está passeando com ele, ele tenta atacar os outros animais. O que podemos fazer com esse animalzinho? Também essa questão da socialização. Enquanto filhote, é importante a gente socializar o cão com tudo. Socializar com barulho, com pessoas, com outros cães. Não deixar ele isolado. Não deixar ele isolado. A gente tem o fator das vacinas, que a gente tem que tomar cuidado da exposição, mas tem umas coisas que a gente realmente pode já ir expondo o nosso cãozinho, né?
E aí, a hora que ele já está pronto para sair, existe também uma forma da gente fazer isso cuidadosamente, para que ele não seja um cão que tenha medo de tudo. Tem que ser uma exposição mais tranquila e sempre associando com coisas positivas, um carinho, um petisco, né, um afeto ali, isso vai ajudar muito. Ariane, e aqueles animaizinhos que o tutor adotou, mas ele já veio da rua ou veio de um lar onde ele sofreu agressividade? O que o tutor pode fazer para ajudar esse animalzinho? Nesses casos, Daiane, a gente não tem o histórico. Então a gente tem que realmente observar quais são os sinais que o cãozinho nos dá para entender o que possivelmente ele tenha passado. Por exemplo, tem tutores que relatam que vai varrer a casa, o cãozinho já fica acuado, com medo ou já tenta avançar a vassoura. Então a gente supõe que alguma coisa aconteceu nesse sentido com o cãozinho. Então quanto mais informação o tutor conseguir trazer, melhor, para a gente conseguir ajudar. E tem também alguns veterinários que podem auxiliar nessa questão, até com medicamentos se precisar. Ariane, quando o animalzinho chega ao ponto de atacar o próprio tutor, o que fazer nessa situação? Nesse caso, Daiane, os cães eles já emitiram vários sinais e foram negligenciados, ou seja, eles não perceberam e aí foram avançando mais. E eles pulam todos esses sinais e já acaba avançando, é aquele avançar do nada. Você pode falar um pouquinho desses sinais? Posso, o que o sim. tutor pode observar Antes no do cão animalzinho? avançar, ele geralmente fica com a cabeça mais baixa, o olhar mais baixo, ele trava mais o corpo, ele pode ter uma tendência a arrepiar o pelo das costas também. Ele fica com o rabinho bem quietinho, tem alguns que ficam com o rabinho até mais levantado, assim, balançando rapidinho. Então, diante de todo esse contexto, né, a orelhinha fica às vezes mais em pé, mais antenado, e aí você pode saber que alguma coisa ali está incomodando. O ideal é que o tutor realmente afaste, respeita esse sinal, porque é o tempo do cãozinho mesmo. E aí vai passando confiança para o cãozinho se soltar mais para aquela interação. Ariane, muitas vezes alguns tutores, ao observar essa agressividade no animal, eles querem se desfazer do animalzinho, mas tem tratamento? O que eles podem fazer? Tem tratamento, Daiane. A gente vê muito, aqueles que não se desfaz, deixa preso. Isso daí só piora o caso. Então, realmente tem que procurar o veterinário primeiro, porque pode ter alguma coisa física naquele cãozinho, e depois a ajuda do profissional para treinamento. Mas tem como reverter o caso, sim. Ariane, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar seu conhecimento conosco e por trazer seus animaizinhos também para a demonstração. Muito obrigada. Obrigada a você, Daiane. E no próximo bloco vamos falar dessa nova moda muito divertida que são as festas de aniversário para pets. Não saiam daí, voltamos já já. O nosso objetivo é acolher as pessoas, os seus pets, de maneira para proporcionar a eles uma experiência única. Este é o Ecos Pet Park. Sejam bem-vindos. Olá! Seja bem-vindo! Quando você compra produto de higiene e limpeza, você pensa no quê? No preço ou no custo? Saiba você que tem uma diferença muito grande entre as duas coisas. E você sabe qual é? Quando você compra essa linha de produtos pronto uso, você está pagando água pelo preço do produto. Ao passo que quando você compra uma linha concentrada e de fácil uso, você está comprando o produto, quem coloca água é você, que logicamente é muito mais barato, tornando assim o seu custo de higiene e limpeza na sua casa, na sua empresa, muito baixinho. Essa é a grande diferença.
Pagar barato não quer dizer que você esteja gastando pouco. Ao contrário, muitas vezes você está tendo um custo muito alto. E aqui na Brumax, não para por aí não, só em produtos de custo barato. Você tem orientação certa, um profissional orientando, produto certo para o local certo. Quer economizar de verdade? É aqui na Brumax. Você está assistindo o programa Pet News. Já pensou em fazer uma festa de aniversário para o seu pet? Sabia que essa nova moda está bombando porque não traz diversão só para os nossos pets, como também para toda a família. E para falar desse tema tão divertido, convidamos a idealizadora da My Pet Gourmet, a doutora Andressa. Andressa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer receber você aqui. Obrigada, Daiane. Então vamos falar um pouquinho sobre essas festas de aniversário para pets que você faz e são muito lindas. De onde surgiu essa ideia, Andressa? Na verdade, isso começou durante as minhas consultas na clínica, onde eu percebia que o tutor tinha uma necessidade em agradar o seu pet. Só que aí ele oferecia bolo, pizza, chocolate, ou seja, produtos que são contraindicados para animais, mas ele queria agradar o seu animal. Então aí eu resolvi fazer petiscos saudáveis, com a aparência da alimentação humana, mas que poderia ser oferecido para cães e gatos. Com esses petiscos surgiram os clientes que precisavam de um bolo de aniversário e aí surgiu as festas. E o que você faz nessas festinhas de aniversário, Andressa, além do bolo? Na verdade, eu faço tudo que você imaginar na parte de buffet. Docinho, salgadinho, pipoca, pirulito, chocolate, sorvete, bolos confeitados. O que você imaginar que pode ser oferecido para animais, eu faço réplica e consigo produzir. E a decoração também você que faz, né, Andressa? Então, a parte de papelaria personalizados é a minha irmã que faz. Então, ela tem um leque de produtos para estar oferecendo, como chapéuzinho, topo de bolo, lembrancinhas, todos personalizados com a foto, o nome e a idade do aniversariante. E que são muito lindos, olha. Amei, Andressa. Obrigada. E apesar de parecer com os nossos bolos, os nossos docinhos são bem parecidos, os humanos podem comer ou não, Andressa? Na verdade, poder pode, mas se você for pensar que os meus produtos é sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem gordura, ou seja, sem tudo aquilo que dá sabor para nós humanos, então se você for comer, para você não vai ter gosto de nada. É uma delícia para os cães e gatos, mas para o nosso paladar, infelizmente, não tem sabor. Vai dar vontade de comer. Mas dá sim. Na verdade, o intuito é esse, é dar água na boca do cliente. André, se tem alguma exigência para o animalzinho estar participando dessa festa de aniversário? Tipo, ele tem que vir de coleira, estar vacinado? Olha, Daiane, como veterinária, é óbvio que eu sempre indico vacinação, vermífugo sempre o dia, uso de coleira e tudo mais. Mas para a festinha, se você parar para pensar que os animais convidados para o evento vão ser aqueles animais que já têm o hábito de conviver com o aniversariante, então não é um animal, um cachorro ou um gato diferente. Então, lá naquela família não tem a necessidade, né? Sim. André, se seu animalzinho tiver alergia a algum produto, você também faz um específico para ele, um bolo sem aquele ingrediente que ele tem alergia? Eu não tenho um cardápio específico para animais alérgicos, porém, se precisar, eu consigo produzir petiscos ideais para eles. Por exemplo, eu tenho um cliente que é alérgico a qualquer tipo de proteína animal e eu consigo produzir bolos e biscoitos veganos para esse determinado animal. Só que assim, essa questão de alergia é uma coisa muito delicada, então é o tutor que traz essa informação para mim. Então, se o animal, por exemplo, é alérgico à cenoura, eu mostro as opções que não tem cenoura. E assim a gente vai conversando, mas na dúvida eu sempre peço para o cliente entrar em contato com o veterinário do pet para não ter erro.
Andressa, normalmente essas festinhas são feitas onde? Assim, na casa do tutor mesmo? Eles fazem em algum local aberto? Normalmente são onde essas festinhas? Na maioria das vezes é na residência do tutor mesmo, entre os familiares. Mas agora tá bem comum as festinhas nas creches e algumas vezes tem tutor que faz o evento numa pracinha, mas a residência e creche é mais comum. André, você tem alguma raça, algum animalzinho que é contraindicado participar? Algum animalzinho que é mais agressivo? Na verdade, eu não concordo em falar que tem raças que são mais ou menos agressivas. Eu acredito que tudo é questão de criação, de como você cuida daquele pet. É óbvio que tem cães que não gostam muito de cachorros, tem gato que também não curte gato. Então, assim, se o animal não curte um determinado outro animal, né? Então, geralmente a festinha fica restrita ali entre o aniversariante pet e os familiares humanos. Andressa, qual a dica para quem gostou, nunca fez uma festinha de aniversário e quer fazer a festinha para o seu pet? Primeiramente, eu preciso que entre em contato comigo com uma antecedência de 10 a 15 dias para a gente estar conversando. Porque como eu tenho um leque de mais de 60 opções de petiscos nos cardápios, o cliente tem que me falar exatamente o que o pet gosta, seja ele cão ou gato, para a gente fazer uma festinha perfeita. Por exemplo, eu trouxe aqui, para quem não sabe, nossa apresentadora Daiane tem a cachorrinha Belinha, que vai fazer aniversário de 5 anos, e eu trouxe o chapeuzinho personalizado. Que ficou muito lindo. Para comemorar o aniversário dela. E além disso, eu faço vários petiscos. Tem coxinha, docinho, cupcake, sorvete, bolos. É bem variado mesmo, a gente precisa ter tempo para conversar. Sim. Andressa, eu queria te agradecer pela sua participação. Suas festinhas são muito lindas, eu acompanho seu trabalho. Eu queria te dar os parabéns e te agradecer muito por participar do nosso programa. Imagina, Daiane, o prazer de coração é todo meu. Se o seu animalzinho está sofrendo com alguma alergia, não percam nossa próxima entrevista com uma convidada muito especial, uma dermatologista, para estar tirando todas essas dúvidas. Voltamos daqui a pouquinho. É hora de investir e a Brumax tem a oportunidade certa para você. Seja um micro franqueado Brumax. Um modelo único de negócio criado para você lucrar e conquistar a sua independência financeira. O tapete personalizado é um produto de excelente qualidade, com alta demanda no mercado e retorno financeiro imediato. Você não precisa ter um ponto comercial e nem estoque. Tenha seu próprio negócio, a sua independência financeira e lucre muito sendo um micro franqueado Brumax. Tradição e credibilidade são marcas da ExataVet, farmácia de manipulação veterinária. A ExataVet possui estacionamento próprio e o atendimento é rápido e especializado. A ExataVet também recebe sua solicitação e faz seu orçamento pelo WhatsApp. Com laboratório próprio e tecnologias sempre atualizadas, a farmácia oferece suas medicações com altíssima qualidade e todas as certificações exigidas, garantindo a mesma eficácia dos medicamentos industrializados, com um custo de até 50% mais barato que os convencionais. Conheça a ExataVet, saúde animal na dose exata. Você está assistindo o programa Pet News. Só quem tem um animalzinho com alergia sabe como é difícil lidar com essa enfermidade. E para falar desse tema tão importante, convidamos a dermatologista Cristina. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer receber você aqui. Prazer é meu, agradeço o convite. Vamos começar explicando o que é a alergia. A alergia ela é uma doença, né, que vai cursar com inflamação. Existem fatores genéticos hereditários relacionados à alergia e nos cães e nos gatos, principalmente, a gente vai encontrar problemas dermatológicos relacionados. Tá? Então, assim, seres humanos, os problemas respiratórios são mais comuns. Nos cães e nos gatos, os dermatológicos são mais comuns. É diferente. É diferente.
E quais sintomas o tutor em casa pode observar que ele tem que ficar atento que pode ser alergia? Assim, o principal sinal clínico é coceira, prurido, né? Então, o animal vai se coçar cronicamente, então, sem interrupções ou com poucas interrupções, depende da intensidade. Não interessa se dia ou noite, né? Esse animal vai estar sempre incomodado. E lembrar também, assim, que não é só aquela mímica de coceira que a gente conhece, né? Os animais se lambem. E eles vão aumentar essa frequência de lambedura. Isso também pode ser um indicativo de prurido. Sim. E também inchaço? Sim, aí existe outro tipo de alergia, né? Que são as alergias agudas, que são a urticária e o angioedema, que é aquilo que acontece agudo. Por exemplo, a picada de um inseto, uma comida que deu alergia, então o animal ele vai inchar e vai se coçar e pode ter outros sinais, né? Como vômito, moleza, né, fraqueza. E isso pode acontecer pós-vacina. Esse tipo de alergia é muito pontual. Agora, a alergia que a gente mais conhece, né, assim, que a gente vê no dia a dia com mais frequência, por exemplo, a dermatite atópica canina, ela não vai se apresentar desse jeito, com inchaço e essas outras alterações. Coceira, né, que é o prurido, e eritema, né, que é vermelhidão nessas regiões. Doutor, e às vezes também o tutor pode não observar nada físico no animalzinho, não tem vermelho, não tem a manchinha, mas se ele tiver com essa agitação toda, se lambendo, se coçando, ele já tem que ficar atento, né? Sim, porque alguns animais, eles não fazem essa vermelhidão no começo da doença. Eles se coçam, aí muitas vezes o tutor vai procurar para saber o que está acontecendo, olha, não vê nada, né? Nem ferida, nem vermelho, nada. Mas esse animal pode sim já estar iniciando um processo, tá? E doutora, a alimentação natural, ela reduz o risco de alergia? Olha, a gente não tem trabalhos em literatura comparando essa incidência de alergia entre alimentação natural e rações, né? O que a gente percebe é que a saúde intestinal é importante, né? Então, uma desbiose intestinal, uma inflamação intestinal, elas são muitas vezes determinantes para se iniciar o processo alérgico. Agora, dá para conseguir uma saúde intestinal com ração, só que isso vai variar de animal para animal, então precisa ser avaliado para cada indivíduo que alimento pode ser mais adequado. Sim. Doutor, e tem cura a alergia? A alergia não tem cura, né? Então a alergia, como existe esse fator genético, que é genético a gente não cura, a alergia ela é controlável, né? Então o objetivo do tratamento é que o animal tenha qualidade de vida, né? Que ele não se machuque, que ele durma bem, que o tutor durma bem, né? Porque incomoda ficar com aquele animal coçando, é bem aflitivo para o tutor. Mas cura não tem. E quais os tipos de tratamentos, doutora, que vocês trabalham? A gente trabalha assim com vários tipos de tratamento, isso vai variar muito de animal para animal. A gente tem tratamentos tanto alopáticos, convencionais, né? Então a gente tem medicações que controlam coceira, a gente tem hidratantes, shampoos que são fechadores de barreira cutânea. A gente tem que ficar atento para as infecções, né? Que esses animais costumam infeccionar muito a pele. Existem tratamentos alternativos, né? A medicina integrativa, ela junto com a medicina alopática tem contribuído muito, a acupuntura, ozonioterapia. Então a gente às vezes associa essas técnicas para conseguir uma melhora do paciente. E tem algumas raças que têm predisposição à alergia? Sim, né? Por ser esse fator genético, a gente observa que algumas raças têm muito mais tendência, né? Como o Shih Tzu, os Bulldogs, tanto o francês quanto o inglês, Beagles, Poodles, de raça grande, os Golden Retrievers, os Labradores, né? Então a gente tem algumas raças que realmente são mais predispostas. E pode acontecer do animalzinho não ter alergia, tipo uma ração que ele sempre comeu e de repente ele começar a ter alergia? Sim, ele pode fazer uma alergia do tipo tardia ao alimento, né? Então esses animais, principalmente os cães com dermatite atópica, eles podem fazer alergia a qualquer coisa, a qualquer época da vida, né? Então inicialmente às vezes nem tem alergia a alimento, mas mais pra frente ele pode fazer. E quais sintomas são considerados graves, doutora? Que se o tutor observar que o animalzinho está com aquele sintoma de alergia, ele tem que buscar atendimento rápido. Na verdade, o que vai variar é a intensidade desses sinais clínicos, né? Normalmente os sinais são os mesmos, só que a gente vai ter animais com sinais leves e outros mais graves. Por exemplo, a gente pode ter um cão que tem prurido moderado, que não se machuca. E a gente pode ter um cão que tem um prurido intenso, que se machuca em 24 horas. Então, assim, o sinal clínico é o mesmo, prurido. Mas dependendo da intensidade
intensidade, realmente pode ser grave e, assim, em poucas horas se machucar. Um animalzinho, às vezes acontece de uma abelha picar e incha, né, doutor? Aí isso é grave. Vacina, por exemplo, aplicou a vacina, em questão de horas, o animal já se apresenta com inchaços, né? Normalmente é na região de face, bochecha, os olhos, então ele começa a inchar, isso tem que correr para o pronto-socorro. E o que o tutor pode fazer para evitar que o animalzinho tenha alergia? Tem como evitar? Assim, a gente pode minimizar o problema, né? Tirando o fator. Os principais fatores são ambientais, né? Então, pólen, ácaro de poeira, são coisas que a gente efetivamente não retira. Mas a gente pode minimizar, né? Limpando a casa, levando esse animal mais para áreas externas também. Então, esses animais que ficam muito dentro de casa acabam muito expostos a esses alérgenos, por exemplo, os ácaros. Os banhos regulares com produtos corretos também são importantes, isso também minimiza os danos, né, assim, na pele. Alimentação de qualidade, né, isso é importante. Então a gente tem rações no mercado que não tem transgênico, que tem pouquíssimos conservantes, então optar por esse alimento pode ser importante, ou mesmo a alimentação natural é uma tentativa. Sim. E doutora, é muito difícil você identificar de que o animalzinho está tendo alergia? Às vezes sim, né? A gente tem assim, como auxiliador, testes alérgicos. Então assim, os testes alérgicos hoje para alimento, eles são utilizados principalmente para escolher uma dieta de exclusão, né? O que a gente vai tirar e depois recolocar na dieta para observar se esse animal melhora ou não com aquela troca alimentar. Já os testes alérgicos para aeroalérgeno ambiental, eles vão apontar no ambiente o que esse animal está reagindo, né? Por exemplo, a gente pode testar gramas e aí esse animal não iria na grama mais, então pode auxiliar nesse manejo. Mas a principal função do teste alérgico para aeroalérgenos é uma tentativa terapêutica, que é a vacina, né? Que é usada às vezes em criança também. Então a gente manda fazer uma vacina com que o animal tem alergia para tentar desensibilizar. E isso é bem interessante, às vezes, se houver sinal clínico respiratório junto, né? Esses animais costumam responder bem. Muito interessante, doutora. Eu queria te agradecer pela sua participação, por compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, sempre com muitas dicas e informações para ajudar você a cuidar melhor do seu bichinho. Até o próximo Pet News. Olá, eu sou o Alex Parente, presidente da ONG Ara, que atua há mais de 10 anos na defesa dos direitos dos animais. Há 4 meses nós estamos na Operação Búfalas de Brotas, onde mais de 1000 búfalas foram abandonadas por um fazendeiro. Entre elas, essas crianças que estão aqui comigo agora. Esse caso está sendo um divisor de águas no direito dos animais no Brasil. Pela primeira vez estamos vendo sendo feito justiça por animais considerados de produção. O fazendeiro está preso e nós estamos aqui cuidando desses animais graças à ajuda de todos. Você tem um negócio e deseja ter mais clientes? Então saiba que a internet pode ajudar sua empresa a dominar sua região. Uma das maneiras de vender todos os dias é criar desejo através das redes sociais e aparecer no Google para quem busca pelo seu produto ou serviço. Fature mais em todos os meses com a assessoria Doutores do Marketing. Entre em contato conosco e faça uma consultoria gratuita. WhatsApp DDD 11 974 77 2250. Programa Pet News. Patrocínio. Apoio